Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 19 de fevereiro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Lúcia Isenmei. Santa Lúcia Isenmei. O cristianismo foi anunciado na China do século V ao início do século VII, quando foi ereta a primeira igreja. Graças ao profundo espírito de religiosidade dos chineses, o cristianismo floresceu naquele imenso país. No século XIII constituiu-se a primeira missão católica com sede episcopal em Belfim. A partir do século XVI, quando a comunicação entre o Oriente e o Ocidente passará a ser mais frequente, a Igreja Católica pretendeu intensificar a evangelização e enviou vários missionários escolhidos com cuidado, entre os quais o jesuíta Mateus Ricci, para instaurar relações religiosas e também sociais e científicas. Em 1591, o excelente trabalho destes pioneiros levou o imperador Filho do Céu Kangxi a assinar o primeiro decreto de liberdade religiosa, que permitia aos súditos aderirem ao cristianismo. Os missionários podiam pregar por toda parte, alcançando milhares de conversões e chineses batizados. Mas, a partir da primeira década do século XVII as coisas mudaram. A penosa questão dos ritos chineses irritou o imperador e a forte influência do vizinho Japão, hostil ao cristianismo, deram margem às perseguições que aberta ou veladamente, em sucessivas ondas até a metade do século XIX, resultaram na morte de muitos missionários e de inúmeros fiéis leigos chineses, e a destruição de várias igrejas. São Francisco Fernandes de Capilas, da Ordem dos Pregadores, martirizado em 1648, é considerado como o protomártir da China, foi o primeiro de uma longa lista de mártires missionários ocidentais, pertencentes a várias ordens religiosas, como os dominicanos, os franciscanos, os agostinianos, e sacerdotes da Missão de Paris, os lazaristas, as franciscanas missionárias de Maria. Pelo fim do longo período de perseguições também os jesuítas, desde o início respeitados, sofreram o martírio em julho de 1900. Os salesianos de Dom Bosco tiveram dois mártires, Santos Luís Versiglia e Calixto Caravaggio, em 1930. Os fiéis leigos, dos quais muitos apostataram com medo das perseguições, souberam resistir e testemunharam com seu sangue a fidelidade a Cristo. Entre estes figuram catequistas leigos, tanto homens como mulheres, que davam aos catecúmenos exemplo de entusiasmo,
de fidelidade à Igreja Católica, aos missionários, sofrendo até o martírio com eles. Destes numerosíssimos mártires religiosos e leigos, 120 foram canonizados em 1º de outubro de 2000 por João Paulo II e dentre os milhares de mártires chineses, destacou-se uma humilde leiga chinesa Lúcia Yizheng, para representar aqueles que como ela souberam enfrentar os tormentos e a morte infringidos por seus compatriotas, especialmente os famigerados boxers, que por motivos políticos e econômicos, ou de intolerância e inveja dos bonzos, desencadearam as longas e sanguinolentas perseguições contra a religião dos estrangeiros odientos. Lúcia Yizheng nasceu no dia 17 de janeiro de 1815 em Mainian, Sichuan, última de 5 irmãos. O pai era um católico convertido há pouco do budismo. Com 12 anos adotou o nome de Lúcia e se consagrou ao Senhor, mas os pais, segundo o uso, a haviam prometido em casamento. Não sabendo como livrar-se da situação, Lúcia se finge-se boba, conseguindo assim desfazer acordos matrimoniais futuros. Retomou os estudos para tornar-se professora e ao mesmo tempo pode dedicar-se ao progresso de sua vida espiritual. Os missionários católicos lhe deram o encargo de ensinar catecismo. Seus dias transcorriam serenos entre os afazeres domésticos, o atendimento dos enfermos e o ensino do catecismo. Quando adulta, decidiu se separar da família e passou a viver com as irmãs missionárias. Uma grave enfermidade a obrigou a retornar para sua casa. Naquela ocasião pessoas malévolas lançaram dúvidas sobre sua moral, levando até a superior a acreditar nelas. Os seus familiares quiseram vingar-se, mas ela se opôs suportando tudo com paciência. Posteriormente foi chamada pelo bispo de Queixov que lhe deu o cargo de catequista da aldeia do vicariato. Superando as dificuldades postas pela família, que temiam novos perigos para ela, Lúcia Yizheng logo se entrega ao trabalho, coadjuvando a obra missionária do padre João Pedro Neel, da missão de Paris, ele também mártir proclamado santo em outubro de 2000. Durante a perseguição desencadeada pela seita Ninfa Branca, foi presa pelos soldados. Durante o interrogatório lhe fizeram propostas vantajosas se renunciasse à religião católica. A proposta era apoiada também pelo ex-noivo, que havia conservado afeto e estima por ela. Lúcia com firmeza recusou e por isso foi condenada à decapitação. Aceitou com dignidade a condenação, rebelando-se somente quando quiseram despojá-la das vestes antes da sentença, conseguindo evitar tal humilhação. Foi decapitada no dia 19 de fevereiro de 1861 em Caian, Guizhou, tinha 47 anos. Nos dias 18 e 19 foram mortos também o padre Neel, 3 homens catequistas. Seu chapéu, banhado de sangue, foi levado para casa e ao ser colocado sobre o corpo de sua sobrinha Paula, gravemente enferma, esta se restabeleceu imediatamente. Foi declarada venerável com o grupo de mártires de Guizhou em 2 de agosto de 1908 e beatificada em 2 de maio de 1909 por São Pio X. A sua festa com o grupo de Guizhou é no dia 19 de fevereiro e, no dia 9 de julho, com todos os 120 mártires canonizados no dia 1º de outubro de 2000. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Nápoles, na Campânia, região da Itália, o sepultamento de São Codivulteus, bispo de Cartago, que foi exilado com todo o seu clero pelo rei Ariano Genserico e, colocado em barcas velhas sem velas nem remos, contra toda a esperança humana portou em Nápoles, onde morreu como confessor da fé. Morte no ano 439. Comemoração dos santos monges e outros mártires, que, por causa da fé em Cristo, foram crudelissimamente massacrados na Palestina às mãos dos sarracenos, sob as ordens de Alamondir. Morte no ano 507. Em Milão, na Lombardia, região da Itália, São Mansueto, bispo, que combateu arduamente a heresia dos monotelistas. Morte no ano 680. Em Benavento, na Campânia, também região da Itália, São Barbato, bispo, que, segundo a tradição, converteu os lombardos e o seu chefe à fé de Cristo. Morte no ano 682. No mosteiro de Vabres, no território Rodez, na Aquitânia, atualmente na França, São Jorge, monge. Morte no ano 877. Em Bisignano, perto de Cosenza, na Calábria, região da Itália, São Proclo, monge, que, dotado de eminente sabedoria, foi arauto insigne da vida monástica. Morte no ano 970.
Em Lachambre, perto de Bruxelas, no Brabante, atualmente na Bélgica, o sepultamento do beato Bonifácio, que foi bispo de Lausana e depois levou vida ascética com os monges cistercienses do lugar. Morte no ano 1260. Em Noto, na Sicília, região da Itália, o beato Conrado Confalonieri de Piacenza, eremita da Ordem Terceira de São Francisco, que, deixando os divertimentos mundanos, seguiu durante cerca de 40 anos um gênero de vida rigorosíssimo em assídua oração e penitência. Morte no ano 1351. Em Córdoba, na Espanha, a comemoração do beato Álvaro de Zamora, presbítero da Ordem dos Pregadores, célebre pela sua eloquência e contemplação da paixão do Senhor. Morte no ano 1430. Em Mantua, na Lombardia, região da Itália, a beata Isabel Picenardi, virgem, que, tomando o hábito da Ordem dos Servos de Maria, praticou na casa paterna a vida consagrada a Deus. Frequentava assiduamente a Sagrada Comunhão e a liturgia das horas, entregava-se à meditação da Sagrada Escritura e cultivava uma especialíssima devoção à Virgem Maria. Morte no ano 1468. No campo de concentração de Dachau, perto de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato José Zaplata, religioso da Congregação do Sagrado Coração de Jesus e mártir, que, por causa da sua fé, foi violentamente deportado da Polônia, sua pátria, para um atroz cativeiro e, atingido pela doença, consumou o seu martírio. Morte no ano 1945.